Bom, gente, então nós vamos tentar aqui retomar da onde nós nos perdemos e vamos seguir em frente, né? Vamos ver onde que foi. Lembrando que o capítulo chama A Busca do Significado. E a Joana já começa o capítulo dando spoiler, o que é a busca do significado profundo. Alguém lembra? No primeiro parágrafo, talvez no segundo, no máximo, ela já define, que é para ninguém ficar ansioso. O que é? A busca do self, do divino que habita em nós. Então, a busca do significado é a busca do divino em nós. Beleza. Então, vamos continuar. Oh, gente, que coisa, como é que eu fiz isso? Agora, pronto. Deixa eu ver aqui. Ai. Então, gente, o que ela traz para nós? Que a viagem interior, ela estava trazendo para nós um raciocínio. Leva ao encontro. Hã? Já. Leva ao encontro do si mesmo, ou seja, do divino em nós. E que o caminho dessa viagem interior passa pela religiosidade, que a gente viu que ela usa religiosidade no sentido que hoje a gente entende espiritualidade. Não é coisa externa, é espiritualidade. Né? Antigamente falava religiosidade, hoje a gente emprega espiritualidade, é no sentido de uma coisa interior. Aí, o que ela vai falar para nós? Olha bem, que isso, quando acontece isso, sutiliza-se a mente, descobre motivações para uma existência feliz e confiante, ocorre a identificação com a consciência universal, ou seja, com o divino, e há uma busca da planificação. Então, gente, a Joana não está falando para quem está começando. Esse capítulo, olha bem, quando o capítulo começou, era a busca de Deus. Ela veio trazendo para nós todos os passo a passo como você entra em contato com o divino. Foi mostrando técnicas, foi falando de coisas que você devia fazer. Aqui o negócio já aconteceu. Então, vão ficar claros, senão a gente não vai conseguir entender. Para você chegar nisso aqui, você já diluiu a sua sombra, é o primeiro passo para do autoconhecimento é o contato com a sombra. Tudo aquilo que você nega em você mesmo. Tem que ter o contato, não vai sumir a sombra, mas vai diluir a sombra. Os complexos problemáticos que a criança ferida, ou com aquelas figuras que você tem ainda algum ressentimento, alguma mágoa, tudo isso você já está cumprindo o dever de casa. Aí ela falou o quê? Quando você chega no fim do capítulo passado, a ânima ou ânimos, que é quando o homem encontra a espiritualidade e a mulher relativiza suas certezas, que toda certeza que você tem vem do seu ânimos. Entendeu? Aquelas opiniões muito certeiras é o seu ânimo. Então você já chegou ali mais profundo. Aí ela falou o quê? Você vai ter o perigo da maná, que é a energia da ânima ou do ânimo, assumir o seu ego, é o perigo que você tem. Então, a importância da arte. Ela veio trazendo isso, você tem que expressar essa energia. Aí começou o capítulo, ela já está falando do contato com o divino, né? Então, ela vai falar que isso aqui é a consequência da minha religiosidade, que foi vivência da religiosidade. Ela falou fé, fraternidade, caridade, prece e valores morais. Como que eu vivo a religiosidade? É assim. E é essa vivência da religiosidade que vai me levar ao encontro de si mesmo.
dentre as coisas, tudo que ela já andou falando por aí, principalmente o autoconhecimento que você está passando. Deu para entender onde é que a gente estava? Quando chega nesse pedaço, olha bem, aí o que, que acontece? Que ela falou, a criatividade surge numa explosão de imagem que necessita ser exteriorizada. Necessita. Então, gente, vamos tentar entender isso aqui. Então, veja bem, quando eu leio os livros do André Luiz, ou fala da vida entre nós, ou ele fala de uma coisa que chama umbral. É isso aqui. O que que tem lá? O mundo espiritual. Nenhum de nós sabe que tem lá. Nenhum de nós. Por quê? A gente sabe até o umbral. Nosso lá está aqui. Ele não está lá. É aqui. Então, quando eu tenho contato com o divino, eu entro lá. Entendeu? E aí, o que que acontece? Você vai começar a entender o que que a Jona está falando da arte. Então, você vai ter que expressar por palavras, você não vai conseguir expressar essa experiência. Você vai ter que expressar por imagem. Aí eu pego uma experiência que está lá, um desconhecido, e tento aplicar na arte que o ego conhece. Não, está certo, é isso que a Jona está falando. Você não pode pôr limite para isso, pois você está falando uma coisa desconhecida, meu. Deu para entender? Ou não? Então, vão falar Teresa de Ávila. Ela começa a falar das moradas interiores. É uma coisa circular, assim, ó. Ela vai, são 7 moradas. Aí ela começa. Primeiro, a gente acha um lugar onde é cheio de bicho. É a sombra. Ela vai falar da sombra. É cheio de lagartixa, escorpião. Aí você encontra com. Ela vai se escrevendo os bichos. Ela está falando da nossa sombra. Porque, às vezes, o Emmanuel, inclusive, usa em uma das mensagens dele, que eu já trouxe aqui, essa simbologia, né? A astúcia é igual a raposa, né? A maldade é outro bicho. Cada bicho representa uma coisinha da nossa sombra. Aí vai andando, aí ela vai circulando, os bichinhos vão diminuindo, ela chega na sala do trono. É a experiência com o self. Não posso traduzir em palavras. Aí, a discussão que a gente se perdeu semana passada é que a Joana não está querendo falar de arte. Ela está falando que você teve uma experiência para o lado de lá, com o divino, vai ser imantada, invadida por imagens, e você vai ter que se expressar. Agora, se eu ponho o limite entre o certo e o errado, o bonito e o feio, para minha mente se expressar, não vai dar certo, pois é uma coisa que transcende a experiência do ego, gente. Então, aí eu acho que eu estou tentando clarear o texto, porque a discussão da semana passada foi porque a gente saiu do texto. A Joana não quer discutir arte com a gente. Ela está discutindo que teve artistas que tiveram essa experiência e romperam com a arte do seu tempo. Maura, nem todo artista teve. Porque é óbvio, nem todos nós tivemos, não é porque ele é artista que ele vai ter um privilégio. Entendeu, gente? Ou não? Aí, para a gente poder voltar para o texto. Por isso que ela faz questão de falar. Não é qualquer arte, é a arte com criatividade. Por quê que é criativo? Porque fala de uma coisa que é desconhecida, desse mundinho egóico nosso, esse mundo materialista nosso. Então, você imagina, gente, a gente vê nos livros de André Luiz, quando a pessoa vai passar para lá, ela tem uma morte, uma segunda morte, porque o perispírito dela muda. Lá, eles não têm forma. Lá, eles não falam por palavras. Entendeu? E aí eu quero tirar uma imagem que vem de lá e pôr na minha gaiola egóica de como se deve expressar. E eu acho que bonito é o que eu acho que é bonito.
Entendeu, gente? O que que a Jona está quebrando para nós? O que é bonito lá, querida, é algo muito mais bonito do que o que você chama de bonito. É isso. O que eu entendi do texto foi isso. Agora nós vamos para o texto para a gente ver se a gente consegue entender isso também, tá, gente? Eu só queria clarear, porque a Jona não quer discutir arte com a gente. Ela está querendo discutir uma experiência nossa com o divino, que vai, nossa mente vai ser invadida por imagens, por energia, e eu tenho que expressar isso. Ela não está falando para você virar artista, não está falando para você pôr uma banca para vender o que você pintar, o que você desenhar, o que você cantar, sei lá o que você vai fazer. Dançar, porque pode ser dança também, pode ser escultura, entendeu, gente? Alguém de casa quer fazer algum comentário que não seja um. Então vamos para o texto de novo, vamos voltar. Assim, vamos tentar entender primeiro o que é imagem. Refletindo a alma. Assim, podemos afirmar: primeiro, a alma nunca pensa sem uma imagem. Segundo, toda imagem é polissêmica e polimórfica. Viver psicologicamente significa imaginar coisas. Então, primeira coisa, gente, olha, fantasia. Isso aí é um trem que é difícil demais da gente entender, porque a gente acha que fantasia é eu deitar na rede e ficar pensando no castelo de Cinderela, e aí vem um príncipe, aí vem um dragão, e fantasiar não é isso. Qualquer atividade psíquica em si é uma fantasia. Entendeu? E como que essa fantasia se dá? Por criação de imagem. E aí eu encadeio essas imagens, eu estou fazendo um funcionamento psíquico. Então, se eu pego uma imagem, ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. E polimórfica, ela tem várias formas. É como se eu pegasse e pudesse rodear ela de vários ângulos, né? Eu posso entender ela de vários ângulos. Então, por exemplo, é o que eu estou tentando agora. Por exemplo, eu sonho, eu tenho um sonho, né? Aí eu sonhei com um ovo, por exemplo. Gente, um ovo pode ser um ovo, mas nunca é um ovo, porque é uma imagem, um ovo. Isso pode ou significar uma coisa que está para nascer, que está sendo gestado, né, na minha psique, daí o ovo, uma vida que está para surgir, né? Pode significar também, vamos pensar aqui, o que mais o ovo pode significar? Nutrição, pode ser um símbolo do útero materno, do acolhimento, do regaço materno. Então, aquele livro que a gente começou, quando a gente estudou sonho aqui, que tem o significado de cada imagem, que dá para a gente. As meninas têm um livro aí que ajuda a gente a pegar uma imagem e ele dá vários significados, mas eu tenho que pôr esse significado na minha vida. Então, essa mesma imagem pode ter para mim um sentido de acolhimento. Por quê? Porque me lembra uma imagem de infância onde eu via aquele, por exemplo, esse ovo num café da manhã com a minha família e me remete a uma emoção de acolhimento. Então, para você, ele não vai ter sentido. Para mim, hã? Cada um vai ter. Por quê? Existe uma imagem geral do ovo e existe uma imagem que faz parte da minha experiência.
Então, o ovo pode ter esse sentido pessoal. Por isso que toda imagem, ela tem várias coisas e conecta a outras experiências. Então, toda a mente da gente funciona por imagem. Lembrando que imagem não é só visual, tá? O cheiro é uma imagem, o som é uma imagem, tá? Que a gente pensa que é só assim, um ovo, né? Vamos dizer, uma imagem visual mesmo, tá? Não é. Por exemplo, eu posso escutar uma música e me emocionar. Aí ela remeteu a quê? Ah, um momento da minha adolescência, que eu saía com meus amigos, ia para a praça. Isso é uma imagem, gente. E me remeteu a uma experiência. Então, aquela música tem um sentido para mim. Por isso é que ela é polissêmica. Eu escuto a mesma música, musiquinha. Não faz nada comigo, porque não tem uma experiência, não tem um sentido para mim, tem para você. Imagem é uma expressão condensada da situação psíquica como um todo e uma expressão da situação do momento, tanto inconsciente como consciente. Tem um lado para dentro e outro para fora. Igualzinho a música, como o ovo, tem o lado para fora. Todo mundo concorda que lembra a vida incubada, esperando para aparecer, mas o ovo para dentro, ele tem um significado pessoal, de uma experiência minha. A mesma coisa a música. Ah, essa música fala de amor, de não sei o quê, mas para mim, essa música para dentro, entendeu? Para dentro, ela tem um significado. Então, ela condensa várias coisas à imagem. E todo o funcionamento psíquico se dá por imagem. Podemos compreender que a imagem é a roupagem mental do espírito, mantendo uma relação inseparável com o processo criativo do É espírito. isso. Então, quando eu tenho a experiência, minha mente é invadida por imagens. É o que a Jona está falando, né? Então, vamos tentar voltar aí agora. Imediatamente, a criatividade, nesse momento, também se expressa grandiosa, numa explosão de imagens que necessitam ser exteriorizadas, dando lugar à arte que se transforma em poderoso recurso de beleza, traduzindo as fixações que se encontram no inconsciente. Então, gente, olha, fixação é uma coisa que a gente tem lá mais profundo na mente, porque são experiências que a gente teve e que ficou retida ali uma energia, tá? E depois pode se organizar como um complexo, como um núcleo com complexo que toma o ego de vez em quando chegado um gatilho, né? Então, o que que ela está falando? Ó, nesse contato com o self, né, surge a criatividade grandiosa no explosão de imagem, explosão. Olha para você ver, ela já dá uma noção de como que essa energia grandiosa te invade. Você precisa expressar isso de alguma maneira, você não vai conseguir traduzir isso em palavra. Por isso que ela está dizendo, dando lugar à arte, que é um recurso de beleza. E essas fixações, ó, vão ser expressas através dessas imagens. Então, também é uma maneira de libertação dessas coisas mais profundas que nos habitam e que a gente normalmente não tem consciência. Existem algumas experiências que nós temos energias presas nelas, tá? E que ela fala que essa experiência ajuda a traduzir, logo vai ajudar você a trabalhar essas fixações. Até aqui está indo, gente? Aí a Jona vai dar um monte de exemplo aqui. Eu cortei tudo. Hoje nós não vamos ver exemplo, vamos direto para o que ela está falando. Porque não Porque podem, não na pintura, na música e na escultura, por exemplo, então ela está falando dos tipos de arte. ficar contidas no reduzido das formas. Aí, ó, não dá
para você pegar uma experiência maior que o ego e querer traduzir essas imagens informando elas. Não vai dar. Todo limite que eles impunha impede-lhes a expansão, a libertação dos abismos do inconsciente coletivo, padrões primitivos, medos ancestrais e energias É destrutivas. isso. Então, tem essa libertação, olha, que ela veio trazendo. Lá atrás, ela já trabalhou que a gente precisava se libertar dessas questões do inconsciente coletivo, por exemplo, em relação a Deus, é o temor de Deus, é um Deus meio humano. Ela falou de você, gente, procurar comprar Deus, fazer sacrifício para manipular Deus. Tudo isso são questões que a gente tem no nosso inconsciente coletivo. Aí ela foi falando, né, que era da época primitiva, que a gente via um vulcão, uma tempestade, fazia sacrifício para aplacar Deus. Então, essas coisas têm que ser libertadas. E vai ser libertadas como? Na hora que eu expressar essas imagens. Então, ela não está discutindo arte, ela está discutindo uma experiência sua que você vai traduzir em imagens e essas imagens você vai trabalhar para tirar esses padrões primitivos, esses medos ancestrais que estão te prendendo no seu inconsciente e as fixações que são aonde sua energia está presa em alguma experiência. Então, ela está falando de uma arte como cura, uma experiência curativa do mais profundo do nosso inconsciente. Deu para entender, gente? Essas imagens, a gente vai trazer um texto aqui do Jung, que ele vai falar do uso dessas imagens como terapia. E aí, de casa, deu para ficar mais claro hoje? Então, olha bem, a gente vai no inconsciente. Deu sim, Sim. deu para ficar clarinho. É claro. Deu para ficar bem Então, claro. Então, gente, a gente está mexendo no nível mais profundo de inconsciente, de imagens coletivas, de arquétipo, é uma energia muito violenta, porque o self é um arquétipo, gente. Ele não é um complexo. Então, é uma energia muito poderosa que nos invade. Então, tem que expressar isso. Então, olha bem, ela tinha falado lá atrás, ó, que a gente tinha no nosso inconsciente coletivo determinados medos que a gente devia, vamos dizer assim, a gente tinha que olhar e se libertar. Temor ligado ao divino, o sentido mágico e sobrenatural ligado, as excentricidades na religiosidade, as fugas para fugir da culpa, onde a gente faz sacrifício, oferenda, cerimônia, tudo para fugir da culpa. A imagem de Deus humanoide, caprichoso, e a transferência da imagem do Pai para a divindade. Isso aqui foi ela que citou aí para trás. Se libertar, que isso são do nosso processo evolutivo, entendimento incorreto da divindade, porque a gente não entendia o que estava acontecendo, misturava as coisas. E isso nos marca, porque nós vivemos essa época. Não foi só porque está no inconsciente coletivo, é porque também são experiências primevas nossas. Ela está falando de homem de caverna, bem primitivo mesmo. Ok, gente? Oi. Essas experiências são a partir que o espírito está nesses homens. Espírito que eu falo assim. Já a parte racional, né? Não do homem primitivo, Mas primitivão. continua também, porque tudo isso aqui acontece, por exemplo, você pega lá no tempo de Moisés, onde tinha o politeísmo. Era tudo isso aqui que acontecia, gente. É, Eu jogava meu filho no fogo para quê?
Por isso Para tá, conseguir favor de é, deuses. Depois eu passei a sacrificar animal. Para quê? Que eu queria comprar Deus, né? Ou eu estava sentindo culpado, ou aliviar alguma coisa, uma cerimônia. Então, isso aqui tem que ir sendo trabalhado, mas né? isso daí está dentro da gente Sim, ainda. sim. Hum, Porque só vou me libertar disso a hora que isso eu que eu já trazer me... isso para a consciência em forma de imagem, a gente vai ver. Deixa que Tá, ela mesma vai tá. falar como é que nós vamos fazer isso. O que interessa é eu chego no self, que é o Deus divino em mim, ao contato com essa energia, essas imagens vão vir, tem que ser exteriorizadas, e eu vou usar elas. É isso. Vamos ver. Em todo período de crise, de indecisão e de perda de significado existencial da sociedade, ocorrem mudanças, algumas radicais, em relação ao já experienciado, ao conhecido, em forma de ânsia de libertação das imposições castradoras anteriores. Vocês acham que a gente está vivendo isso? Momento de crise? Não é? E dizem que é o ápice, né? Então, tudo isso que ela está falando está acontecendo hoje. Olha bem, momento de crise. Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender, como se fosse um pêndulo, ó. Eu estava aqui, vem a crise, eu jogo o pêndulo para o oposto. Então, eu tinha a castração sexual, né? Não pode ir só quando casar, só pode ser. Aí agora vai para cá. Aí eu exagero, aí é tudo, é com gente, é com bicho, é com três, é com quatro, é com não sei o quê, é com tudo, nomes variados, e estou aqui. O equilíbrio é aqui, nem tanto lá. Aí tem gente que diz assim, ah, não, porque tem que voltar para lá. Não, não é para voltar para lá. É ter equilíbrio, entendeu? A mesma coisa, as questões morais da sociedade. Tinha muito moralismo, né? Que essa falso moralismo, é o mostrar puro, uma conduta muito, como é que eu diria assim? Puritana, isso aí, puritana, né? Então você vai para o oposto. Então, olha bem, indecisão, ocorre a perda do significado existencial, ocorre mudança, algumas radicais, por causa disso. Quanto mais você estava segurando lá no oposto, vai vir o pêndulo até que ele vai voltando para o lugar certo. Numa ânsia de libertações das imposições castradoras. Então, durante a crise, não tem o equilíbrio, gente. Tem o excesso, que a gente vai questionando até chegar no equilíbrio. Então, o que, que eu pensei? Olha bem, a crise moral que questiona moralidade inflexível. Eu acho que essa falsa moralidade, né? Essa eu tenho que aparecer muito santo, né? Aí vai na igreja todo domingo, aí eu sou um homem, né? Muito religioso, muito seguidor das leis e tem uma segunda família. Não é verdade ou mentira? Tem um monte de caso aí, né? Então, Verdade pura. não é? E outras coisitas mais, né? Então, é isso, né? Aí tem lá, bom, o questionamento do lucro, né? Que para a gente, dinheiro, por dinheiro, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. É essa o que se fala hoje na internet. Por dinheiro, eu faço tudo, né? E aí a dignidade humana, a sustentabilidade, né? Muda os nomes, né? Prostituição é job, aí fica aceitável, ó, né? Conteúdo adulto, né? Então muda o nome com coisa que o impacto não continua o mesmo, né? Dignidade, onde anda? A gente vê instituições lentas, né? Uma resistência para a mudança, né? Um conservadorismo de não querer a mudança, quase que arrastando porque não quer que muda, né? Aí vem o questionamento de comportamento, a questão da identidade de gênero, e aí eu já nem sei o que, que você quer que eu te chame.
Eu chamo você do jeito que você quiser. E aí é tanto nome que eu já estudei aquele trem, já trouxe para nós, já esqueci tudo de novo. É isso. E os padrões de beleza também vão sendo questionados, né, gente? Então, são esses exageros que a gente tem até chegar no meio termo. Não vai voltar a ser como era, mas também nós não vamos ficar nos exageros que está hoje. Aí, isso que a Joana está falando, né? Que esses momentos de crise é para isso mesmo, para quebrar isso. Quebrar nossas certezas, nosso. Não é isso, gente. Vocês entenderam, não entenderam? É isso. Nesse processo inevitável da evolução, todo um expressivo número de artistas conseguiu quebrar os limites impostos pela tradição para alcançar o além das formas definidoras de conteúdos. Isso. Então, ela vai falar que cada crise, gente, teve o artista que conseguiu quebrar esses padrões, esses limites impostos pela sociedade, né? Que falava que a arte tinha que ser daquele jeito, com aqueles limites. Vivendo a crise, ele vem trazendo, transformando o que é beleza ou não. Vamos ver os exemplos dela. Isso se tornou possível em razão da viagem interior que foram convidados a fazer, após sentirem-se saturados pelo já apresentado, que as modernas conquistas da tecnologia poderiam fazer de maneira perfeita, em cópias iguais, portanto, sem necessidade da sua contribuição pessoal. Então, isso que a Joana está falando, né, gente? Hoje, com a tecnologia de hoje, você pede um IA né, para reproduzir um Picasso, ela reproduz. E deve reproduzir até melhor do que qualquer um de nós fosse tentar fazer, né? É isso que ela está falando. Então, teve artista que já estava saturado. Se é para mim fazer igual todo mundo sempre fez, né? Então, estava saturado. Porque para copiar, aí, ó, conquista da tecnologia. Faz isso melhor do que eu. Então, o que, que ele fez? Ele foi para dentro, fez uma viagem. Foi todo artista? Não, gente. Alguns conseguiram ir para dentro, fazer essa viagem interior, para ir atrás da verdadeira criatividade que está lá no inconsciente coletivo. Vamos continuar. Ela vai dar, viu? Os mais audaciosos detiveram-se a princípio, rompendo os velhos padrões no realismo e no impressionismo. Então, olha bem, gente, o realismo ele aconteceu na Revolução Industrial. E o impressionismo foi quando houve uma reformulação, quando eu esqueci o nome do cara, gente. Aquele arquiteto mudou Paris completamente, fez aquelas avenidas largas, houve uma reestruturação total aqui, ó. Esse aqui é o realismo e esse é o impressionismo, tá? Então, ele conseguiu vencer um padrão que tinha antes, e esse aqui conseguiu vencer um padrão que tinha. Ela não está falando que esse é melhor do que esse. Ela está falando de artistas que vão para dentro, fazem um conhecimento, volta durante momentos de crise na sociedade e rompe com o padrão que tinha antes. Faz uma coisa que ninguém tinha feito antes. Ninguém nunca tinha pintado assim. Ninguém nunca tinha pintado assim. Então, vamos ver. Os mais audaciosos detiveram-se, a princípio, rompendo os velhos padrões no realismo e no impressionismo, para depois dar o grande salto em novas concepções que desvelam o inconsciente de cada qual e abrem campo a novas observações luminosas e psicoterapêuticas libertadoras. Aí ela chega em nós, tá? Ela está falando dos artistas e ela vem para nós. Olha bem. Para depois dar o grande salto em novas concepções que desvelam o inconsciente de cada qual, do artista, do mesmo jeito que ela estava falando que a gente tem na experiência com a Imago Dei ou com o luminoso. Abre com campo a novas observações luminosas, ou seja, da experiência com o divino dentro dele.
e psicoterapeuta libertadora, que vai te libertar daquelas fixações, daqueles conceitos abismais. Não vai te libertar, gente. Vai trazer a imagem para você ter a chance de se libertar, se você trabalhar a imagem. Entendeu? Porque não basta só você pôr a imagem, você vai ter que trabalhar a imagem. Mas é isso que vão pôr aqui igual tá, entendeu? Então ela está falando disso, que aí eles foram mais fundo. Eles foram mais fundo. Quando eles foram mais fundo, aí ele veio nesse momento aqui, que é o que ela está trazendo, a experiência com o luminoso, que é também psicoterapêutico, é curador. É a hora que a gente é invadido pelas imagens que necessitam ser expressadas. Tá dando para caminhar, gente? Ela vai dar um monte de exemplo, ela vai citar um monte de quadro aqui, tá? Olha aí, a expressão do consciente sem se perder nos velhos padrões de expressões. Desvelam o inconsciente de cada qual, abre o campo a novas observações do luminosas, gente. Luminoso é o que vem do divino. E são psicoterapeutas libertadores. Porque vai expor para você suas fixações e essas imagens perturbadoras das épocas mais primitivas que estão no inconsciente coletivo. Por intermédio de algumas dessas expressões artísticas, especialmente a pintura, a escultura, a música, pode-se penetrar nos conflitos dos pacientes e, utilizando-se de recursos curativos algo semelhantes, trabalhar-lhes as causas dos transtornos de conduta e de emoção. Aí ela está falando a arte como terapia. Vamos ver o que Jung fala para nós. Muitos dos meus pacientes começaram a pintar. Não podemos esquecer que não se trata de pessoas que já não conseguem encontrar sua razão de ser na utilidade social e que se defrontam com a questão mais profunda e mais perigosa do sentido da vida individual. Ou seja, não foram pessoas que ainda tiveram contato com o divino dentro delas, porque né, o significado da vida não é experiência com o divino, não estão lá ainda. É gente que está procurando. Aí começaram a pintar, tá? Começaram a pintar. O livro chama A Prática da Psicoterapia, tá, gente? De Jung. Ainda que ocasionalmente os meus pacientes produzam obras de grande beleza, boas para serem expostas em mostras de arte moderna, Ele que colocou entre parênteses. eu as considero totalmente desprovidas de valor artístico. Quem colocou arte entre parênteses não fui eu. Então, gente, não é, ele não está preocupado de você não vai fazer uma exposição, você não vai ser artista, não é para você, agora desenvolvi um talento novo, vou me tornar. Não, não é esse o propósito, olha bem, não é esse o propósito. Ele fala, ó, a maioria desprovida de qualquer valor artístico, porque a intenção não é tornar você um artista, entendeu, gente? Não é. É uma terapia, uma maneira. Passa a representar coisas que antes só via passivamente, e dessa maneira elas se transformam em um ato seu. Não se limita a falar do assunto, também o executa. Psicologicamente, isso faz uma diferença incalculável. É isso, gente. Aí a pessoa vai desenhar, ela debruça sobre aquela imagem. Não é para fazer, eu não sou um artista, vamos fazer um desenhozinho assim. Não. É para você prestar atenção nos detalhes. A hora que você não, era mais marronzinha aqui, era mais clarinho ali. É para você ter o cuidado com aquela imagem, para você se debruçar. Que aí aquilo que era só um processo se torna-se um ato.
exteriorizado para você. E você vai demorar nos detalhes ali. E Jung fala que isso é completamente diferente. Olha a energia que você está expressando aquilo, os detalhes que você está captando, que vai ajudar você a decifrar essa imagem. Porque às vezes tem, e o ovo tinha um partido assim no meio. Isso tem um significado. Por que o ovo não estava inteiro? Não tinha a parte de cima do ovo. Tem um significado. Podia estar inteirinho, podia estar choco, né? Então, aquele ovo seu lá, você tem que demorar um tiquinho para você pôr. Isso é que ele fala, olha, não se limita a falar, executa. Psicologicamente, isso faz uma diferença incalculável. A execução material do quadro obrigam a contemplar cuidadosa e constantemente todos os seus detalhes. Isso faz com que o efeito seja plenamente desenvolvido. Então, você vai lá pintar a imagem que seja um coelho, aí você vai demorar nos detalhes. E é isso que faz a diferença. É esse cuidado, esse tempo. Porque eu falo, sonhei com um coelho. Não gasta, não expõe a mesma energia do que eu estou desenhada aqui, esse coelho, como é, que cor que é, tinha um jeitinho fofinho, a carinha raivosa, a carinha deprimida, o que que era grande, era pequeno, como é que ele era, estava sentado, estava em pé, entendeu? É esses detalhes que vai ajudar você a decifrar esse coelho, ou esse ovo, ou essa flor que você sonhou. Então, gente, ele vai continuar aqui, mas só falar assim, ó. Então, essa experiência do inconsciente coletivo eu ainda não tive. Mas, como que eu uso isso aí que ele está falando? Por exemplo, se você está ansioso, você nem sabe por que você está ansioso. Não estou na ansiedade hoje, às vezes demora de perceber que está ansioso. Demora as 2 horas para perceber que está ansioso. Desenha. Mas eu vou desenhar o quê? Abre tua mente, deixa sair essa energia, já baixa a tua ansiedade muito, porque a energia você está expressando no desenho. Isso Ô, ajuda Vânia, muito. Eu estou eu até ia te pedir se você queria ver e mandar para você um vídeo que a Mariana fez, que ela trabalha numa clínica de recuperação, né? E ela dá arte terapia para eles, faz arte terapia com eles. Aí eles pediram ela um vídeo para ela mostrar o que que era. O vídeo ficou bem legal, bem parecido com tudo isso que você está falando aí. Põe Ela lá no trabalha grupo para arte, nós, Lourdes. Põe lá no grupo, põe no grupo para né? você. Muito Que a gente legal. olha. Aham, tá bom. Então, gente, olha, eu estou triste, estou triste. Essa energia, às vezes, te toma que você vai para o fundo do abismo. Mas se você pega e desenha, não interessa o que você vai desenhar. Igual eu estou te falando, você não vai mostrar para ninguém isso. Exatamente. É só pôr a energia ali. Só de você pôr, você já dá uma aliviada enorme nessa energia. E ele já está falando de um outro nível, é buscar o sentido desse complexo que constelou. E a Jona já está falando lá do uso da arte, lá do inconsciente coletivo, mais profundamente. Mas um momento que você está com essa energia mais forte, experimenta para você ver. Dá uma baixada muito boa, ajuda demais. Além dessas representações, é necessário compreender intelectual e emocionalmente as imagens, a fim de integrá-las ao consciente, não só racional, mas também moralmente. Elas também têm que ser submetidas a um trabalho de interpretação sintética. É isso, não basta desenhar. Num momento que eu estou tomada por uma emoção, ou seja, um complexo constelou, o desenho serve para baixar essa energia, para o ego conseguir, né, acalmar, controlar a situação. Agora, se tem uma Uai, imagem para ser semana que a gente tá trabalhada, e a pessoa- ô Marli, fecha aí para nós, por favor, o vídeo, o áudio. Agora, quando é a imagem para ser trabalhada, aí eu tenho que ir atrás do sentido dessa imagem.
e do sentido na minha vida. Me remete a quê? Aquela imagem? Me remete a qual experiência? A quê? É esse o trabalho que ele está falando. Não basta desenhar. Aí eu tenho que trabalhar essa imagem. E às vezes é uma casca de cebola, né? Me lembra isso, aí você vai trabalhar lá, não só a emoção ligada a essa imagem, a essa experiência que a imagem está trazendo. Deu para entender, gente? Então aí eu trouxe essa Ayoyo Kusazama, essa mulher famosa, gente, vocês não têm ideia. Ela só tem esquizofrenia. É, pois é, ela não vai ser curada, mas ela mora, inclusive, no hospital psiquiátrico lá no Japão. Mas ela fala o quê? A arte ajuda ela a não ser tomada pelos delírios dela. Então, isso aqui, ó, é um delírio dela. Isso aqui ela faz um negócio chamado sala infinita, que é o quê? Você entra na sala com jogos de espelho e tudo mais, você se sente envolvida totalmente pela imagem, entendeu? E é como se não tivesse fim. E é assim que ela sente. Então, o fato dela expressar essa imagem não é curativa, mas, de certa maneira, ajuda ela ela fala que ela consegue não ser tomada pelo delírio ao expressar na arte. A esquizofrenia não tem cura, tá, gente? Então, eu trouxe sim um exemplo bem exagerado para nós. O Jung e a Jona estão falando de cura, que a gente vamos dizer assim, neurótico só, basta conhecer que sara. É, uns trem doidão. E aí, essas bolinhas também, ela vê muita bolinha, assim, um ambiente todo de bolinha, né? Então é isso, gente, o uso da arte aí, e vai ter os exemplos da Lourdes também. Agora, veja bem, a Jona está falando de música, ela vai falar de balé, ela vai falar de escultura, ela vai falar de desenho, de pintura, tá? Cada um faz o que gosta, né? Tem gente que não gosta de pintura, vai pegar lá um pedaço de barro e vai amassar ele, fazer alguma coisa lá e vai dar uma imagem. E aí você vai trabalhar essa imagem. Por intermédio de algumas dessas expressões artísticas, especialmente a pintura, a escultura, a música, pode-se penetrar nos conflitos dos pacientes e, utilizando-se de recursos curativos, algo semelhantes, trabalhar-lhes as causas dos transtornos de conduta e de emoção. Entendeu? Aí você vai usar aí a arte como mecanismo de cura. Tinha um filme muito antigamente, filme de dança, né, gente? Quem dança é muito interessante, porque a pessoa expressa no corpo, né? A emoção que ela está sentindo. E aquele livro meu que sumiu, não sei para onde foi, alguém está com ele guardado aí na gaveta, chama A Filha do Padeiro. Ela fala a dança como uma reconciliação com o feminino dentro de nós. Então, quem tem problemas com o feminino, ela usa na terapia a dança como uma maneira de cura do feminino. Com essa modificação na arte, particularmente na pintura, mais tarde em outros ramos, culminando na música, na escultura, na literatura, no balé, nos mais diversos ramos do conhecimento, as denominadas realidades objetivas cederam lugar aos conteúdos metafísicos e transcendentais, ampliando as conquistas do pensamento humano sem limite nem forma. É isso, é imagem. E isso tem uma capacidade de mudar a maneira como a gente vê o mundo, entende o mundo, contamina o mundo, contamina o consciente coletivo. Bom, gente, é isso que ela fala aqui, olha, que as realidades objetivas, ó, elas são influenciadas por esses conteúdos transcendentes. Lembrando que muito desses conteúdos, eles afetam o nosso perispírito, né? E daí se expressam
que é, vamos dizer, entre o material e o espiritual. Deu para entender isso aqui mais ou menos, gente? Então, quando vamos dizer, um escritor, ele tem uma ideia que põe uma, vamos dizer assim, uma ideia de um modelo econômico novo, e é diferente do que já foi proposto, ele foi buscar lá no inconsciente coletivo. Ele não busca no ego dele, não. Porque ele está fazendo algo de novo, diferente. A mesma coisa, uma história que impacta de alguém e que impacta vários leitores, você foi procurar lá, no inconsciente coletivo. A criatividade vem lá do fundo, gente. Ela não vem do ego. O ego só repete. Ele não é capaz de criar nada. E é isso aí, ó. Conquistas do pensamento sem limite nem forma. Na hora de trazer, você não pode querer encaixar no já conhecido. Deu mais ou menos para seguir, gente? Tem certeza? Ela vai dar um monte de exemplo de quadro, viu, gente? Tem um monte de exemplo de quadro aqui. Graças a essa aventura em direção ao interior, ao inconsciente, a arte se transformou em um fenômeno místico, quase religioso, pelo seu significado libertador, sem qualquer vínculo com denominação, mas dirigido à imensidão do cosmo e da vida. É isso. A gente não tem muito essa ideia, né? Mas olha bem, eu também entendo isso, gente. Se é criativa, só tem uma origem. Tem que ser com essa experiência com o divino. Não vem de outro lugar, se é criativo. Aí, ó, se transformou praticamente num fenômeno místico, religioso, dirigido à imensidão do cosmos e à vida. Deu para entender mais ou menos isso? Que ela fala de uma criatividade que vem dessas profundezas do nosso ser. Não é um movimento egóico, transcende o ego, invade o ego. E você vê, às vezes, esses artistas falando no movimento de criatividade deles, eles são quase possuídos. O Jung fala que ele escreveu aquele livro, A Resposta de Jó, em 24 horas, ele não conseguia parar. Que é quase uma coisa jorrando. Você vê o cara, quando ele está num processo criativo mesmo, de um quadro, ele está quase possesso, ele não consegue parar, gente. É uma coisa muito forte, é uma energia muito forte, né? E é por isso que ela fala, é quase uma experiência mística. Seria dele ou pode ser inspirado por um espírito? E às vezes também a gente vê, por exemplo, no livro de André Luiz, explicando para nós que o autor de um quadro que tinha lá, que ele viu, ele dormiu, chegou lá, viu o quadro no mundo espiritual e foi tomado por aquela imagem. E ele veio e reproduziu aqui. E aí está explicada a possessão quase, né, que é para não perder aquela imagem, né? Então, a música, o livro, tudo pode ser. Eu acho que eu não sei não sei se foi quem, hein? Não foi Beethoven, não foi quem, hein? Que falava que a composição era assim, ele era tomado por ela. Porque aquela do Renato Teixeira, ele fala, né, que aquilo foi inspirado, né? Aquela música do Renato Teixeira. Ele fala. Sim, eu acho que não dá para a gente falar que é uma criação só da nossa mente. Nada é só nossa mente, né? Está influenciado o tempo todo, né? Proibidas essas expressões durante o período religioso dominador e restritivo, todas as imagens que vinham desde a remota antiguidade, porque herança do primarismo, os artistas conseguiram romper com os cânones do denominado estético, belo, harmônico, convencionalmente aceitos,
demonstrando outras expressões de significados idênticos, de acordo com a visão e a percepção de cada criatura. Tinha-se um conceito do que era belo, permitido, do que era aceito e do que você podia falar. Houve um tempo que a igreja mandava, e era assim, né? E era uma concepção humana que determinava o que era belo. E ela fala que aí chegou um momento que se rompeu com isso. Veio artistas para fazer isso, gente. Tinha que romper. Né? Não tem cabimento isso, né? Do convencionamento, né? É o aceito, é o determinado, é o padrão, é como se fosse uma cana. Eu tenho uma cana, cana vem de cana. Então, é desse tamanho, é conforme esse formato, é isso. Né? Aí. Aí, ó, de acordo com a visão e percepção de cada criatura. E eu gosto daquele porque faz sentido para mim. Você não vai gostar porque, né? O inconcebível pode ser externado de maneira própria, favorecendo a identificação de novos padrões de beleza. O que antes era tido como arte moderna, de tal maneira se impôs, tornando-se natural, que já não se atém às admiráveis expressões sobre essa ou aquela denominação, estando presente na condição que ele é própria de arte reconhecida e aceita. Então, o que a Joana entende, gente? É uma expressão do inconsciente mais profundo da criatura. Você não pode ter normas para decidir o que ela pode ou não pode pintar, ou escrever. Como é uma expressão que vem do mais profundo, é isso aí, ó. A arte ela vai se impor. Ela vai se impor, porque ela veio para romper mesmo com os limites. É o papel dela, né? E hoje é reconhecido como arte, embora tenha umas que eu olho, não consigo entender, igual eu contei para vocês. Eu fui na Rainha da Sucata, tem uma privada na parede, eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Talvez o dia que eu entender o significado, eu olho para aquilo e veja que aquilo é arte, né? Mas tem a banana lá que eles roubaram, milhões de banana, né? Lá não sei aonde foi. É isso. Isso, a Jona fala que tem que ter vão mais um pouco sobre quantas horas. Então vamos parar. Então, gente, olha, ela vai entrar em vários exemplos, não fique ansiosa, a Jona vai. Meu Deus do céu. Pois é.